Olá, estamos aqui na nossa aula do básico do SQL. Então, lembrando que essa aula ela tá disponível no YouTube e tá também dentro do curso do Java Mediar. Então vamos lá, agora a gente vai começar a botar a mão na massa, né? Essa aula aqui é para a gente criar, começar a criar o nosso banco de dados. Então, ao final dela, né, você conseguirá entender o que é o banco de dados no contexto do SQL, criar um banco de dados, né? A gente vai usar o Create Database e saber como que a gente vai utilizar esse banco de dados, como que começamos a utilizar esse banco de dados com o nosso use. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, ó, nas aulas anteriores, né, a gente arrumou a casa lá para deixar tudo certinho. Estou usando o VS Code aqui nessa aula com vocês, porque o bacana é a gente ter um espaço só para poder trabalhar com os nossos projetos. Então, imagina, a gente vai fazer um projeto integrado com alguma outra linguagem, e aí eu acho o VS Code muito completinho. A gente colocando as extensões certas, eu costumo dizer que ele vira um canivete suíço, né? A gente pode trabalhar com várias coisas. Mas, enfim. Então, ó, em SQL, o banco de dados, né, ele é como se fosse um armário. Eu coloquei aqui um container principal, porque realmente é ele que estrutura tudo, né? Nosso banco de dados. Ele vai armazenar todas as nossas tabelas. Então, a gente vai pensar nele aqui, para essa aula, como um armário, tá? De arquivos. E aí, antes da gente criar as gavetas desse armário, né? E no caso, fazendo a analogia aqui de gaveta com as tabelas, a gente precisa ter esse armário para fazer toda essa arrumação dentro dele. Então, para a gente criar esse armário, vamos utilizar o comando create database, certo? Então, imagina, a gente cria alguma coisa para poder usar. Então, para poder usar este nosso armário, começar a inserir as coisas, as gavetas, tudo separadinho, a gente usa o comando use. Por quê? Dentro de uma mesma database, né, dentro de um mesmo banco de dados, eu posso ter tabelas diferentes. Então, ou seja, essa palavra use, ela vai se tornar muito importante para vocês, porque imagina, a gente com o nosso banco de dados, a gente pode ter mais de um banco de dados ali, né, trabalhando num mesmo local, simultaneamente, só que aí chega um determinado momento que você precisa utilizar um banco de dados diferente, específico, né, que você já criou. Então, você vai lá e coloca o use, ó. Use loja, use escola, use, enfim. Vamos ver tudo isso aqui na prática. Então, vamos começar a botar a mão na massa aí. Eu vou deixar essa aula aqui, tá no PDF, tirei até um print da tela, mas agora eu vou com vocês para a ideia, para a gente fazer isso na prática mesmo, né? Então vamos lá, já estou aqui com o meu VS vazio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a conexão lá, né, no Champ, que eu já havia falado. O meu já está feito, está verdinho. Então eu vou vir aqui do lado, no meu MySQL Tools, né? Veja aqui, ó, que ele está vazio, ele ainda não tem o banco de dados que a gente vai criar agora, tá? Para que isso aconteça, o que nós vamos fazer? Vamos aqui no nosso projeto, tá vendo, ó? Básico do SQL. Eu tô aqui dentro dele, peraí, volta. Tô aqui dentro dele e vou abrir um novo arquivo e vou chamar esse arquivo, que vai ser o nosso arquivo central, tá? É como se fosse o corpo do nosso projeto aqui da nossa aula, tá bom? Como se fosse a planta da nossa casa, vai conter todos os comandos que vamos utilizar aqui nas aulas. Então, eu vou fazer, ó, setup, setup.sql. Prontinho. Então, agora aqui dentro deste arquivo, que está dentro do nosso básico do Java, vamos começar aí a nossa brincadeira. A gente vai criar dois bancos de dados, tá? Então, deixa eu já colocar aqui o. Ai, meu mouse está horrível. Na nossa primeira linha aí, já vou fazer um comentário aqui para ficar bem bacana esse nosso esboço. Ó, bloco um, criar o banco de dados. Beleza. Então, ó, vamos criar aí o nosso primeiro banco de dados. Então, eu vou usar, ó, o create database e vou fazer escola. Vamos criar um banco de dados para a escola. Se eu vou criar o banco de dados para a escola, então eu vou utilizar aqui, ó, use escola. Prontinho. Então, vamos ver
se vai dar certo esse nosso banco de dados aí. Então aqui, ó, eu vou com o botão direito, eu vou fazer um Run Selected Query. Eu vou executar apenas esse pedaço de bloco aqui que eu marquei, tá? Que está marcado de azul. Olha que bacana. Aqui do lado, ó, ele já criou, ó, Create Database Escola, use escola. Vamos verificar aqui, ó, dentro das minhas conexões, se a escola foi criada, ó. A escola foi criada, ela tá vazia aqui, ó, nas tabelas, ó, nothing here, mas ela já foi criada direitinho aqui, que é o nosso objetivo dessa aula agora. Então, vamos voltar aqui e vamos criar agora outro banco de dados. Então, eu vou aqui, ó, Create Database. Vou criar agora um para chamado Loja. Nós vamos utilizar bastante esses dois bancos de dados aí. Mesma coisa, ó. Use. Opa! Lembrando, gente, que a questão de nomenclatura é muito importante aqui também, tá? É, loja. Prontinho. Tá vendo que ele ainda não apareceu aqui do lado? Ó, vamos marcar ele aqui. Vou vir aqui e executar. Prontinho. Eu voltei aqui, eu conectei de novo aqui. E aí ele apareceu aqui pra mim, ó. Prontinho, já temos aqui, ó, o nosso loja. Temos a tabela, também tá vazio, porque a gente não colocou nada. Mas temos aqui os nossos dois bancos de dados, que foi o objetivo dessa aula. Então, agora, na próxima aula, nós vamos criar tabelas para esses dois bancos de dados. Então, aguardo vocês na próxima aula.